Fernanda Manhota já na tela conosco, nossa analista de internacional. O quanto isso é este fechamento de representações diplomáticas dos Estados Unidos no Oriente Médio é algo dentro do esperado, é uma medida necessária ou mostra algum tipo de, não de falta de preparo, mas do quanto o ataque foi feito numa janela de oportunidade que se abriu ali com o objetivo de eliminar o líder supremo do Irã e agora é preciso correr com as consequências ou do quanto foi inesperado a forma como o Irã reagiu ao ataque ao país. Pois é, Yuri, boa tarde a você, a todos que nos acompanham em mais um dia da cobertura desse conflito, a toda a nossa audiência. Yuri, não se trata de alguma coisa excepcional. É bastante comum que em situações envolvendo conflito em franco processo de escalada, as representações diplomáticas sejam não só imediatamente vistas como o alvo possível e, como decorrência dessa possibilidade, sejam, portanto, preservadas, né? Isso tem a ver com um processo histórico que, inclusive, já em outros momentos acabou gerando essa memória, né? Quer dizer, a própria Revolução Iraniana, que deu origem ao regime que hoje está à frente do Irã, lá em 1979, tem como um dos grandes marcos do seu processo de realização a invasão e a realização de reféns da Embaixada Americana na época em Teherã, né? Então, tem muitos casos ao longo da nossa história diplomática que justificam esse tipo de precaução. Então, se por um lado isso não é exatamente inédito, não causa surpresa, não causa choque, é relativamente esperado, por outro lado, consolida de maneira, digamos, objetiva a percepção de que há riscos iminentes e que, portanto, o conflito, né, ele está sendo percebido como um conflito em processo de espalhamento, vamos dizer assim. A gente inicialmente poderia imaginar que ele se concentraria, né, numa rota no máximo trilateral entre Estados Unidos, Israel e Irã. Talvez esse fosse o melhor dos cenários para os norte-americanos, que pretendiam realizar os ataques e depois conter a resposta, mas a estratégia iraniana, até em função do preparo prévio que os iranianos realizaram, envolvia não necessariamente apenas responder de maneira direta aos Estados Unidos por meio das suas bases, das suas representações diplomáticas mais óbvias, mas também compartilhar os custos dessa guerra e elevar os custos dessa guerra também, envolvendo outros membros da própria região. Então, se a gente olhar para a resposta iraniana, faz parte da estratégia cansar o adversário em múltiplas frentes e, evidentemente, mandar mensagens que vão tornando, né, a manutenção do conflito mais elevada, seja militarmente, por conta do uso de equipamentos, né, munição e toda a parafernália de guerra da indústria militar, seja do ponto de vista político ou econômico, inclusive. Então, o Irã optou, como a gente tem acompanhado, por responder não só diretamente a Israel e atacar bases militares americanas na região, como também abriu fogo contra mais de uma dezena de países no seu arredor, tanto de maneira direta quanto por meio dos chamados aliados proxies, né? Então, no caso do Líbano em particular, nós temos visto a principal aliança de Israel se manifestar em defesa, do Irã, né? A principal aliança do Irã se manifestar em defesa do regime, que é o Hezbollah, portanto, contra Israel, portanto, contra os Estados Unidos. E, nesse sentido, a guerra vai se espalhando de maneira inevitável. Ontem a gente acompanhou, como você bem disse, o ataque, né, à representação diplomática na Arábia Saudita, agora mais recentemente, né, no Líbano, e isso vai dando os contornos da gravidade do conflito. Então, Yuri, não é algo que surpreenda, é algo que costuma ser parte de um certo protocolo de cuidados, né, no contexto de conflitos. Esses são alvos prioritários, né, são tratados dessa maneira. Aliás, não só os diplomatas, os americanos hoje emitiram um alerta para que cidadãos americanos deixassem 15 países, né, então até países que estão indiretamente na região envolvidos, porque no final do dia, tanto aqueles que oficialmente representam o Estado, né, estão agindo em nome de um governo, quanto aqueles que simplesmente detêm uma certa nacionalidade,
podem vir a ser capturados ou usados como moeda de barganha ou hostilizados. Então, de novo, não é uma surpresa, é algo comum, mas, ao mesmo tempo, revela que o conflito está se espalhando, está, de certa maneira, indo além do que se imaginava inicialmente. Pois é, exato. E isso é mais um dos fatores que indica esta escalada da tensão. Fernanda Manhota vai seguir conosco ao longo da edição aqui do 360 de hoje, claro. Voltamos a conversar em instantes, Manhota.